Introdução a Zacarias. Zacarias compartilhou com seu contemporâneo Ageu a tarefa profética de levar o povo de Judá a reconstruir o templo que estava arruinado. A pregação deles fez o povo despertar, deixou de lado a preocupação consigo mesmo para trabalhar em mutirão como povo de Deus. Havia uma tarefa a ser realizada e os dois profetas fizeram uma parceria no esforço de levá-la a cabo. Mas Zacarias fez mais do que isso, pois o povo estava diante de um desafio maior que reconstruir o templo de uma cidade. Sua identidade como o povo de Deus estava desacreditada. Durante séculos, haviam sido chutados de lá para cá pelas potências mundiais, zombados, usados e abusados. Esse povo outrora tão orgulhoso que tinha estrelas na sua história sagrada como Abraão, Moisés, Samuel, Davi e Isaías, tinham sido tratados com desprezo por tanto tempo que corria o risco de perder todas as conexões com o passado e assim sua magnífica identidade como povo de Deus. Zacarias foi um dos principais responsáveis pela recuperação da magnificência das ruínas do degradante exílio. Ele revigorou a imaginação do povo com suas visões e mensagens. As visões descreviam um Deus soberano e encontraram seu caminho no cotidiano do povo, combatendo a longa provação do rebaixamento por que passaram. As mensagens produziam um novo vocabulário que dava energia e credibilidade aos propósitos divinos de longo prazo para a vida desse povo. Mas esse não é o fim da história. As visões enigmáticas de Zacarias, operando em níveis múltiplos, e suas mensagens poeticamente carregadas ainda faz efeito como cápsula do tempo na vida do povo de Deus, produzindo percepções, esperança e esclarecimento ao povo que Deus está usando para realizar seus propósitos no mundo que não tem linguagem para Deus e os planos. Zacarias era oriundo de uma família de sacerdotes, mas os sacerdotes só podiam trabalhar em Jerusalém e ele nasceu na Babilônia. Ainda menino, fez parte do primeiro grupo de exilados que retornou a Jerusalém com o objetivo de reconstruir a cidade. Uma das primeiras providências foi erigir um altar para o sacrifício, mas depois de 18 anos ele ainda ficava ao ar livre, porque os exilados que retornaram não se animavam a começar a reconstrução do templo. Foi quando Zacarias e Ageu iniciaram seu ministério profético. Zacarias iniciou seu ministério 2 meses depois de Ageu. Ele discursou para as mesmas pessoas, uma comunidade desmoralizada, preocupada demais com os próprios problemas e não muito empolgada com a adoração a Deus. Eles precisavam ver que seus problemas imediatos, sobreviver, conviver com os vizinhos hostis, administrar uma situação interna instável, não era tudo o que importava. Eles faziam parte de um plano maior de Deus, abrangendo toda a história do mundo.
O contexto disso foi, do relato de Zacarias, foi por volta de 520 a 518 a.C., talvez até em 480 a.C. Enquanto isso, na China, viveu Kongzi, ou então, se prefere, Confúcio. Por volta de 551 a 479 a.C., os reis estavam enfraquecidos e seus rivais, os proprietários de terras, ansiavam pelo poder. Numa época de confusão, Confúcio queria a paz e achou que ela podia ser alcançada se ambos, os líderes e súditos, se orientassem por boas regras. Ele acreditava que o comportamento adequado e o respeito pelas autoridades produziam virtude. Nos relacionamentos havia maneiras próprias de cada pessoa se comportar. Boa parte do que sabemos sobre seus ensinamentos, foi escrito por um discípulo que viveu muitos séculos depois, numa época em que o crescente Império Chinês queria um sistema capaz de manter a ordem. A temporada de crise em Israel promoveu profetas como Isaías, Amós, enquanto a China produziu filósofos e conselheiros governamentais como Confúcio. Dr. Eugene Peterson. Introdução ao livro de Zacarias, contido na Bíblia, A Mensagem.